Ela que é nutricionista e geneticista, com mais de 20 anos de experiência atuando com a nutrição, também atuando com nutrição esportiva, e ela publicou recentemente um artigo, que é esse título que vocês estão vendo aqui no rodapé. O artigo foi publicado na língua inglesa, né, numa revista internacional. A gente traduziu aqui o título e hoje ela vai apresentar aqui. Espero que vocês possam também mandar perguntas, tirar dúvidas sobre esse tema que é tão importante, a genética na nutrição esportiva. Thaís, seja bem-vinda ao Ciência da Bola, tudo bem com você? Agradeço pelo convite, né? Para mim é uma honra poder estar falando de nutrição, ainda mais no ambiente que eu trabalho há 21 anos, que é no futebol também. Então, trazer esse assunto inovador já não é tão, mas para muitos ainda é um inovador e que faz uma diferença gigantesca, né, daqui para frente agora, principalmente no mundo do futebol. Legal, Thaís. Eu vou compartilhar aqui a tela Vou colocar para para apresentar. você iniciar a apresentação e ao final eu volto aqui para a gente interagir e também ver as dúvidas do pessoal. Bom, para quem está iniciando agora, principalmente aí na parte da genética, eu aconselho pegar um caderninho, uma caneta para anotar. Tentei fazer desse artigo científico uma forma muito instrutiva para todos vocês, então eu espero que vocês aproveitem bastante. Esse meu artigo científico, na verdade, ele foi publicado já tem um mês e eu vou apresentar ele para vocês. Primeiro, um pouquinho de quem eu sou, né? Sou palestrante, cientista, certificada pela American College of Medicine e pela Nutrigenomics nos Estados Unidos. Já atendi mais de 61 mil pacientes entre atletas, mas dei aula para mais de 30 mil alunos. Né? Faço parte da parte de editorial do Nutrition Health Journal, assim como sou editora, primeira nutricionista no Brasil a ser editora de uma revista de medicina nos Estados Unidos. Aqui são alguns dos meus feitos, alguns dos meus artigos científicos, todos relacionados à parte da genética, à nutrição, ao esporte, e além dos meus 2 livros publicados. Bom, para a gente começar a entender o meu artigo, é necessário que a gente entenda justamente a nutrigenética e a nutrigenoma. Então, quando eu falo de nutrigenética, são os genes impactando no teu organismo em relação à absorção, utilização, da transformação da comida, né, do alimento em nutriente, das tolerâncias, intolerâncias, das suas necessidades nutricionais. Então, a genética, ela tem essa influência de como as coisas vão funcionar dentro de você. Mas também a gente tem a nutrigenoma, que a gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca na boca. Então, todo alimento, ele se transforma em nutriente. E aí eu pergunto para vocês, de que forma que vocês querem sinalizar o corpo desses atletas? Porque a comida, ela tem um papel de sinalizador celular, tanto para a evolução, seleção, como para a mutação celular, como para poder alterar um pouco a expressão dos genes, fazendo uma programação ou reprogramação, principalmente dos genes expressos. Então, a partir do momento que eu consigo entender o papel de como os genes impactam na minha saúde e eu aprendo a utilizar a nutrição para modular esses genes, eu tenho uma alta na performance física. E baseado nisso, a gente vem acompanhando, principalmente, né, o projeto Genoma, desde que foi encerrado, ele vem tendo um aumento e um avanço, principalmente na nutrição esportiva, né, como a gente vê aqui. Hoje a gente já está não mais com 220, mas acima de 300 genes relacionados ao esporte. É mais ou menos a minha produção científica, que está tudo relacionado à parte de genética, nutrição esportiva, tá? Tenho os meus 2 livros publicados. Eu expliquei para vocês, eu não sei se vocês entenderam, mas pela figura eu acho que ficou melhor de vocês entenderem o que é nutrigenética e nutrigenoma. Na verdade, a gente precisa entender essas duas ômicas para que a gente possa unir a periodização de treino e periodização nutricional. Aqui a gente falou um pouquinho da genoma, que eu já expliquei para vocês, que não mais 220, mas já estamos acima de 300 genes relacionados à parte de polimorfismos relacionados à parte do esporte. E aí começa o meu artigo científico, na verdade. Quando a gente vê o atleta, muitas vezes a gente não consegue entender os seus mecanismos. E muitas vezes a parte bioquímica e fisiológica não retrata, né, 100% o que é aquele atleta. Então, a individualidade genética ela acaba influenciando muito
principalmente em pequenas variações de sequência do DNA. E essas variações é que codificam justamente proteínas, enzimas, receptores e hormônios, o que pode influenciar muito no avanço do atleta quando a gente conhece ele dentro da sua individualidade, principalmente dentro de campo, em relação à posição, que a gente vai falar sobre isso aqui. Então, na verdade, a gente tem sim toda uma questão no futebol de características hoje, né? As distâncias percorridas, né, de 8 a 12 quilômetros, a gente tem o esforço relacionado à parte explosiva, principalmente, que gera em força e velocidade, tanto na parte anaeróbica. A gente tem a questão da resistência aeróbica, que é fundamental, né, por conta do desempenho, principalmente nos 90 minutos de jogo. E a gente tem todos os fatores externos, que a gente está falando de qualidade da oposição, a importância justamente da competitividade, principalmente influenciando no desempenho do atleta. E aí é onde a genética entra. Na verdade, por que a genética ela importa para o futebol? Primeiro, por conta da velocidade, explosão, sprints, saltos, né, mudanças, principalmente de direção. Na resistência aeróbica, principalmente ali dos 75 a 90 minutos, né, de treino ou de jogo. A capacidade de recuperação rápida para não ter recuperação tardia. A tolerância ao calor e hidratação. E cada posição exige perfis físicos distintos. E esses polimorfismos genéticos, eles ajudam a identificar principalmente os talentos naturais e também riscos específicos. Baseado nisso, o laudo genético ele tem 3 aplicações. Primeiro, na identificação de talentos, dos perfis justamente que favorecem a velocidade e resistência. Em relação aos riscos personalizados, né, de prevenção de lesão, baseadas nas predisposições genéticas, e a otimização justamente do treinamento. Então, principalmente treinos adaptados à genética individualmente, né, para ter uma performance melhor. E aqui a gente vê nitidamente, agora eu vou começar com os genes. Eu tinha falado para o João que a apresentação do meu artigo eu precisaria de 1 hora, pelo menos, para conversar com vocês com calma, até para vocês entenderem. Mas eu vou tentar passar o máximo rapidinho para vocês, por isso anotem tudo. Eu classifiquei aí pelo menos 6 genes que são mais potentes e relevantes no futebol, já discutido na ciência, e eu trouxe ele para o nosso artigo científico. Então, o alfa-actinine 3 é um dos genes, né, mais estudados que a gente tem na parte de nutrição esportiva, porque ele está relacionado, né, ao atleta, principalmente ele diferencia fibras do tipo 2 e fibras do tipo 1. Então, ou eu tenho mais força, ou eu tenho mais explosão, ou eu tenho mais endurance, velocidade, sprint e resistência. E por que isso é importante? Porque baseado no genótipo, eu vou determinar qual é a posição recomendada para que eu tenha características, né, principalmente, né, dominantes, para que eu possa fazer a periodização de treino condizente com cada atleta. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, né, que o genótipo é RR, eu tenho um melhor desempenho físico. Então, quando a gente fala, né, de zagueiros, quando a gente fala de centroavantes, laterais, ofensivos, eu preciso do quê? De força, explosão, velocidade. Então, qual é o melhor tipo de treino, né, para essa característica genética desse meu atleta? Mas se eu tenho um polivalente, por exemplo, né, polivalente é que ele tem os 2 genes, os 2 alelos, que nós chamamos. Então, aqui eu tenho um cara que pode se jogar melhor, né, que seria justamente na ala, por exemplo, tá? E a gente tem equilíbrio, força e resistência dentro de um mesmo atleta. Então, qual que é o melhor tipo de treino para esse atleta? Mas se eu tenho um atleta que ele é XX, que ele tem menos força, menos explosão, mas é um cara que tem mais resistência, vai correr mais rápido, a gente está falando de central, meio-campista, por exemplo, tá? Onde eu vou ter o quê? Uma menor explosão de força, mas eu vou ter uma maior resistência
principalmente, por exemplo, para as corridas, né, de roubar a bola e sair correndo, dessa maneira assim, explicando. Mas para esse tipo de cara, a gente tem sim um treinamento que ele é específico. Esse, na verdade, né, uma enzima conversora da angiotensina, ele também caracteriza atletas com o metabolismo mais eficiente aeróbico, menos eficiente aeróbico, ou também ele é polivalente, ele tem um equilíbrio entre os dois tipos de metabolismo. Da mesma forma, né, eu vou separar eles por genótipos, né, ver qual é a melhor exposição que se encaixa a esses meus atletas, né, para eu poder aproveitar o que ele tem de melhor, para eu poder passar os treinos que são específicos. E o mesmo acontece, por exemplo, né, com o receptor, né, da bradicinina B2. Ele é um cara, esse gene, ele é muito determinante no futebol, porque ele vai falar sobre vasodilatação, né, e principalmente a parte térmica do atleta. Então, os alelos, muitos testes genéticos colocam que é menos 9 e mais 9. Aqui eu coloquei para vocês como geneticamente a gente faz a leitura do laudo hoje, né? Na forma de TT ou CT ou CC. Então, ou eu tenho uma maior vasodilatação e melhor termorregulação, ou eu tenho uma menor vasodilatação e esse meu atleta é mais sensível ao calor. E por que eu preciso fazer isso? Para eu direcionar o momento do quanto ele aguenta em campo. Isso é extremamente importante, porque eu sei que é um atleta que, se ele for, né, com o genótipo CT ou CC, por exemplo, ele vai se desidratar mais rápido, porque é uma condição geneticamente dele. Mas se é um atleta bom, esse atleta eu preciso separar para poder fazer uma melhor hidratação com ele, né, para ele aguentar pelo menos uns 70 minutos, 75 minutos de jogo, tá? Então, por isso que é importante entender a leitura do teste genético para poder fazer não só o treinamento, mas as condutas específicas baseado justamente, né, na genética do meu atleta. Esse adenosina monosfosfato, né, desaminase, ele está muito relacionado ao metabolismo energético, né? Se ele é eficiente, ou, por exemplo, se são atletas que você percebe nitidamente no jogo de futebol, que já nos primeiros 45 minutos, ele já tem, é visível ver aquela fadiga, aquele cansaço. E por mais que você faça ali uma boa estratégia ainda no intratreino, né, no intervalo, você, ou no jogo, você ainda percebe que ele tem menos essa eficiência mitocondrial da energia. Então, ele sempre vai acabar o jogo muito mais cansado, fadigado, e provavelmente ele vai ter uma recuperação tardia. Então, eu sabendo dessa eficiência, eu consigo, de fato, né, trabalhar as posições, estabelecendo ali o que o atleta ele tem de performance, para também fazer, né, as periodizações de treinos baseado em relação a esse tipo de metabolismo. A interleucina 6, não só a interleucina 6, como o GPX, o fator, né, tumoral, por exemplo, são 3 genes que estão muito relacionados à parte antioxidante dos atletas. São atletas que podem, durante o exercício físico, provocar mais estresse oxidativo ou menos estresse oxidativo, né? Então, com isso, eu tenho maior inflamação, né, pós-exercício físico, ou menos inflamação pós-exercício físico. Aí encaixa muito a questão também do treinamento, mas a nutrição tem um papel crucial nesses genes, que eu sei que o meu atleta tem mais predisposições, por exemplo, a ter maior estresse oxidativo durante o exercício físico. Assim como genes complementares, né, principalmente aqui o do colágeno tipo 5, né, eu vou avaliar se ele tem mais tendência a ter menos, por exemplo, colágeno nas articulações. Então, eu sei se esse atleta ele pode se lesionar mais ou se lesionar menos. Então, com isso, eu posso prever muitas coisas, principalmente a diminuição de cirurgias de risco, por exemplo, de joelho, que é muito no futebol, né? Então, se eu tenho essa informação, eu tenho treinos mais apropriados, uma nutrição mais apropriada, para que, de fato, esse meu atleta, né, sabendo dessa condição dele de predisposição, né, a ter menos colágeno nas articulações, eu vou tentar, né, fazer ali determinados exercícios e uma nutrição mais adequada para que ele não sofra justamente de muitas lesões, por exemplo, tá?
E quando a gente está falando do último gene aqui do meu artigo científico, a gente está falando do cofator gama de receptor ativado de proliferador, né, de peroxisoma alfa. É um palavrão, né? Mas esse gene é o gene da biogênese mitocondrial. Esse gene, ele favorece muito, principalmente o desempenho aeróbico, porque ele é um gene que faz com que o atleta, quando acaba ali um pouquinho do glicogênio muscular, principalmente se é, por exemplo, um metabolismo muito acelerado, ele consegue fazer uma conversão muito maior de gordura para virar como fonte de energia. Bom, com isso, eu tenho sabendo geneticamente como os meus atletas são, quais são as melhores posições baseado na genética, quais são as periodizações, né, baseado principalmente no perfil genético do meu atleta, eu tenho a avaliação, né, da pré-temporada para identificar justamente a genética, tanto individual ou grupo. Eu posso distribuir a carga treinável, né, se vai ser explosiva, se vai ser endurante, né, como que eu vou cuidar dessa parte de estresse oxidativo dos meus atletas, e a adaptação das funções táticas dos jogadores baseadas nos seus perfis, até para usar substituições inteligentes durante o jogo, por exemplo. E daí, quando eu tenho uma periodização de treino baseada na genética, eu consigo, né, dentro da periodização de treino, definir a carga de treino, o tipo de treino, os horários de treino e restabelecer o valor calórico total, o plano alimentar, né, que tipo de periodização nutricional vou estar utilizando com aquele atleta, né, qual carbocicling eu vou fazer, qual protein time que eu vou fazer, se eu vou utilizar antioxidantes, se eu vou usar suplementação, qual suplementação eu vou estar utilizando. Então, a periodização nutricional, ela é de acordo com a periodização de treino, considerando as características genéticas do meu atleta. Então, só assim eu consigo fazer a periodização de treino. E aqui, só para poder ainda terminar, já estou na partezinha final para a gente poder fazer essas discussões e bater um papo gostoso, mas aqui eu coloquei um pouquinho, né, sobre a parte nutricional. Como eu falei da parte mais voltada para o treino, a gente tem a parte nutricional no artigo científico também. Então, se eu quero um processo fisiológico, né, se eu quero melhorar o metabolismo de carboidratos, eu vou ter que analisar a interleucina 6 e vou ter que dar uma olhada na adenosina monofosfato desaminase. Com isso, eu posso estabelecer, ajustar a carga glicêmica, suporte mitocondrial para fazer conversões mais assertivas, principalmente beneficiando esse metabolismo energético do meu atleta. Se eu quero uma recuperação muscular, eu vou trabalhar melhor em cima da condição, né, genótipa que ele tem em relação ao alfa-actine 3, por exemplo. Então, uma dieta mais anti-inflamatória, né, principalmente ali com uma alimentação bem anti-inflamatória. Vou utilizar um time de proteínas com ele e a creatina ali para poder dar aquela força principalmente nas células satélites da musculatura esquelética. Então, quando eu penso em gerar força, né, eu estou pensando nos genes no actine 3, estou pensando na enzima conversora de angiotensina principalmente. Então, ali eu vou pensar numa leucina para fazer uma diferenciação celular, eu vou pensar numa beta-alanina para poder reduzir o efeito tampão, eu vou precisar de um nitrato para fazer uma melhor vasodilatação, para mais oxigênio e nutrientes entrar dentro daquela musculatura, né, esquelética, tá? E vou trabalhando ali com o magnésio, principalmente para prevenção, principalmente de câimbras durante o jogo. Se eu estou pensando na parte de endurance do meu atleta, na capacidade aeróbica dele, eu estou pensando na bradicinina, eu estou pensando na enzima conversora de angiotensina, então vou pensar em antioxidantes, nitrato, né, a citrulina, e também fazer ajustes na parte eletrolítica. Assim como na termorregulação, eu vou pensar principalmente nesses determinados genes em relação, não os ajustes somente calórico, mas toda uma estrutura de macrociclo, mesociclo, microciclo e também definir, lógico, reposições ali na parte principalmente de hidratação. Temos que olhar o carboidrato no caminho do futebol, né? Tanto na nutrição personalizada, em estratégias assertivas como o carbocicling, né? Fazendo esse time para otimização justamente dos nutrientes de momentos estratégicos.
para que a gente consiga, de fato, trabalhar com os carboidratos simples e carboidratos complexos na hora e no momento exato que o atleta precisa. Bem como os micronutrientes, eles são extremamente importantes para reduzir o estresse oxidativo. E aí a gente destaca principalmente o complexo B, principalmente ali, né, a B1, a B2 e a B6, que são essenciais para transformar os carboidratos em energia. Quando a gente pensa em magnésio, a gente pensa em potássio, a gente pensa em mais de 300 realizações ali, principalmente na parte autoimune do atleta, tá? Principalmente induzindo o metabolismo energético também, né, em relação a poupar ali o glicogênio muscular. E aí o potássio ele entra na forma de equilíbrio, né, de eletrólitos. E a cafeína também é um nutriente, eu não coloquei aqui, mas a gente tem o GN, que é o CYP1A2, tem atletas que têm sensibilidade à cafeína e outros não, e tem que tomar cuidado, porque os que têm sensibilidade pode ter um fator de risco aumentado, então tem que tomar cuidado com isso. Mas a cafeína não deixa de ser, né, um promotor de oxidação de gordura, de energia ali de válvula de escape, principalmente os últimos 45 minutos, quando a gente pensa num jogo de futebol. Então, o raciocínio para a parte de prescrição clínica e prescrição, né, esportiva, ele mudou muito nos últimos anos. Então, se eu quero desenvolver uma boa periodização nutricional, eu tenho que estabelecer estratégias para suprir demanda energética via molecular. Eu tenho que justamente promover essas mudanças, né, mitocondriais, né, fazendo justamente uma sinalização bioquímica via molecular. Quando a gente pensa, né, em fazer regeneração de DNA, modulação de DNA, eu tenho que estimular a biogênese mitocondrial a nível celular, para que de fato eu tenha uma homeostase orgânica, que nada mais é, né, de uma autofagia nível celular, para que o meu atleta ele tenha não só a alta da performance física, mas a saúde aliada também. Então, aqui eu deixei um modelinho para vocês, né, de avaliação genética do atleta. Então, aqui eu coloquei um atleta, né, fictício, que é o João da Silva. Ele joga na posição atual lateral direito, ele tem 21 anos, mas ele tem um histórico de lesões frequentes, principalmente posterior de coxa. Então, o objetivo dele é o quê? É ganhar explosão, manter a performance dentro dos 90 minutos. Então, qual é a importância de eu fazer o laudo, a leitura do laudo genético dele, né? Então, aqui eu coloquei os genes, que eu já expliquei para vocês, né? Coloquei aqui o genótipo. Coloquei aqui, deixa eu voltar aqui. Coloquei aqui o genótipo e aqui a interpretação, principalmente dos treinos que eu vou dar para o meu atleta, para que eu possa potencializar a performance dele. E é óbvio que também a gente tem as condutas, né, que são recomendadas baseadas na carga genética dele. Então, galera, o teste genético é um mapa do autoconhecimento para alcançar as metas dos seus atletas, né? Para quem se interessar, eu faço muito assessoria e mentoria para os clubes, né, em geral, e para atletas particulares também. Estou aqui para poder ajudar vocês. Aqui é um dos meus trabalhos, né? Passei uma temporada no Palmeiras, passei uma temporada na Red Bull. Aqui são os meus livros e tentei, no máximo possível, João, né, fazer isso em 20, 25 minutos. Excelente. Se você quiser encerrar, pode encerrar. Excelente, Thaís. Parabéns pela apresentação. Muito didática a sua fala, para um tema até bem complexo para muitos profissionais. A genética é algo que já está no futebol, mas recente. Então, há um grande campo aí de avanço em pesquisa, em estudos e aplicação dentro do futebol e principalmente na nutrição. O pessoal pode mandar perguntas, tá, sobre o trabalho, dúvidas, principalmente se você também já utiliza alguma coisa relacionada à genética ou dúvidas diretamente sobre esse estudo. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, Thaís, em relação a, principalmente, se é acessível esses testes genéticos hoje em clubes de médio porte, clubes de ponta, clubes pequenos também, visto que você teve experiências também em clubes e é algo essencial, principalmente quando a gente
entende ali que é necessário entender o perfil genético do atleta para as posições, para a prevenção de lesões, para preparar a alimentação, mas é necessário ter testes, né? Esses testes genéticos são acessíveis hoje em dia? Já foi muito caro, João, mas agora sim eu falo que é super acessível. E hoje, né, existe um movimento dos laboratórios genéticos em fazerem parcerias com os clubes. Então, isso diminui muito o custo justamente dos testes genéticos, entendeu? Então, na verdade, o benefício hoje está sendo bastante, e hoje os clubes eles têm essa flexibilidade de fazer essas parcerias, principalmente com os laboratórios, porque os laboratórios eles querem essas parcerias, até para gerar para a gente mais artigos científicos, mais publicações, né? Então, é aproveitar aí da oportunidade. Também, e aí a gente já pode até dar um auxílio para estudantes e profissionais de nutrição que estão aqui conosco, que uma vez realizado esses testes, uma vez ali o clube tendo essa possibilidade, entendido toda essa questão genética para identificar os perfis, né, dos atletas, como aplicar isso no dia a dia de trabalho do nutricionista, no dia a dia do clube, a partir dessas informações que você nos passou, para implementar mesmo a genética, não só entender, mas aplicar aquilo para otimizar o trabalho do dia a dia do profissional de nutrição. João, eu vou compartilhar com vocês uma parceria que eu tenho com a DGLab, né, que é um laboratório genético. Nós fizemos um trabalho na Ferroviária, né, com a equipe do Sub-17. Nós preparamos algumas dessas meninas do Sub-17 aí até para poder ir, né, para a seleção brasileira feminina de futebol. Foi um trabalho lindo que fizemos, né, tanto o Daniel Gentili, como o Ricardo Botura e eu. Então, na verdade, fizemos os testes. Esses testes, ele chega tanto para o Ricardo, que é o preparador físico, como para mim, nutricionista. Ele faz a leitura do teste genético, né, que é específico, para a parte física e dá a sugestão, porque todos os laboratórios, João, que fique claro, eles têm uma pessoa que ajudam principalmente a interpretar os testes genéticos, tá? Se algum clube tiver dificuldade. Então, por exemplo, o Ricardo, ele orientava toda a parte da comissão técnica em relação, né, aos treinamentos, da periodização de treino individual de cada atleta, enquanto eu trabalhava na parte nutricional de cada atleta. Então, na verdade, a gente uniu essas forças. Então, baseada na leitura do teste genético e elaborada a periodização de treino, aí eu consigo fazer a periodização nutricional baseada na genética, mas em cima do treino que foi montado dele, também baseado na genética. Então, é uma coisa que não tem como dar errado, né? Você percebe nitidamente, mesmo atletas adultos, o quanto ele melhora, o quanto evolui, né, quando os treinos são direcionados e as dietas são direcionadas. É um trabalho interdisciplinar, né, como você bem Exato. disse, tendo ali um profissional também da preparação física, da fisiologia, porque é um trabalho que é feito os testes genéticos, eles trazem esse perfil, traçam os perfis dos atletas, né, para que tenha um trabalho conjunto, não somente de nutrição, não somente o trabalho da preparação física importante, e que bom que existem também profissionais, né, empresas que prestam esse auxílio, porque como é algo que está chegando nos clubes, algo mais recente, se a gente for pensar assim, em relação aos anos de estudo da genética, mas algo recente no futebol, que bom que tem esse apoio. Inclusive, tem perguntas aqui sobre como a pessoa pode avançar mais nos estudos sobre genética aplicada à nutrição. Por exemplo, o Luiz aqui perguntou se você indicaria algum curso, ou se você tem algum material, né, algum curso para entender mais e estudar aprofundar sobre genética. Bom, na verdade, a nutrigenética no esporte, eu sou professora, né, de pós-graduação, eu falo que existe só um módulo, né, uma vez a cada 2 anos sobre isso. Então, ainda no Brasil, né, ainda a nutrigenética no esporte ainda não tem um curso, por exemplo, de especialização. Na verdade, eu me formei fora do país já há 12 anos. Eu venho como referência no Brasil, assim como no exterior, em nutrigenética no esporte. E nesses últimos 2 anos eu vi a necessidade de ajudar os meus colegas, não só médicos, educadores físicos, como nutricionista, por isso que eu tenho a mentoria
né, que é uma mentoria específica de nutrigenoma no esporte, que ainda não tem aqui no Brasil, e eu dou essa mentoria para ajudar a fazer a leitura dos laudos. O Ricardo também faz parte da minha mentoria, ele ajuda a fazer a parte da periodização de treino, periodização nutricional, baseado nos testes genéticos. Então, é um curso que eu faço, que ele é mais avançado, é do teórico para a prática. Essa mentoria, na verdade, que eu dou, é justamente profissional, ele já sai engajado, sabendo fazer as prescrições mais assertivas. Aí, Luiz e outros que quiserem aprofundar, tá aí na tela. Dê uma olhada também no site da Thaís, ali tem as informações sobre a consultoria, mentoria, para avançar e aprofundar mais, tanto o contato com a Thaís, quanto entender sobre a nutrigenética aplicada ao futebol. A Camila perguntando sobre os seus livros, sobre quais são os assuntos do seu livro, se são também sobre genética. Volta aqui um pouquinho, João. Aqui. Esse primeiro, Laranjinha, eu falo que todo nutricionista tinha que ter, porque ele é um livro de nutrição esportiva, onde eu ensino a nutrição esportiva para quem está se formando agora, tá, João? Então, esse é um livro, né, de partida, só que ele está esgotado, eu não consigo comprar nem ele usado, porque quem tem não se desfaz, porque ele é uma ferramenta de trabalho para o nutricionista, principalmente nessa parte inicial. O meu segundo livro, depois, se você quiser, eu compartilho com vocês, nessa come bola, né, gente? Mas eu poderia ter colocado um QR Code aqui, me perdoem, né? Mas é só vocês me mandar um WhatsApp que eu compartilho com vocês o QR Code para vocês comprarem o livro com desconto. Os 4 primeiros capítulos desse livro já é da genética voltada para o esporte. Então, esse é um livro justamente para quem quer sair da zona de conforto, para quem já quer entender sobre genética, né, quer aprender condutas diferenciadas. Então, esse é um livro de nutrição esportiva mais moderno, é um dos mais vendidos no Brasil, lá no Amazon está como o primeiro livro mais vendido no Brasil em nutrição esportiva, por estar trazendo esses assuntos inovadores. Legal, Thaís. Depois você pode até compartilhar comigo o link, que eu coloco lá no grupo dos inscritos, tanto quem está assistindo aqui ao vivo, quem é VIP também, tem o mesmo grupo, lá a gente vai compartilhar e esses materiais. Tem um bom, viu? De 210, se eu não me engano, o livro está 135 com o cupom de desconto. Ó, um bom desconto aí, então quem está no grupo, fica lá no grupo, não sai não, vocês vão receber esse desconto especial. Valeu, Camila, pela pergunta, a Cauane aqui dando parabéns, falando que foi uma aula perfeita, e a Camila falou aqui que quer, ela já quer o livro, beleza, Camila, você vai receber um desconto especial. Olha que pergunta legal aqui do Otton, obrigado pela pergunta. Olha só, há uma idade mínima para a aplicação desses testes genéticos? Parece ser interessante fazer testes em atletas mais novos para identificação de possíveis tendências à lesão antes que sejam recorrentes. Na verdade, João, eu falo que a gente gasta dinheiro, né, com tanta coisa. Eu falo, cara, se você tem filho, faça o teste genético dele. Porque é um investimento, João, que você faz uma vez na vida. Né? O teste genético é um investimento que você faz uma vez na sua vida. Né? E hoje custa, sei lá, um par de tênis aí, né? Um valor ali de chuteira, sabe? Né? Mais específica ali. E não tem idade para você fazer, tá? Isso que é o interessante do teste genético. O ideal é que se faça na adolescência, no início da vida adulta, mas quando você é mais velho também você pode fazer. Porque o teste genético, ele não dá só essa aptidão física também, né? Ele fala sobre doenças mentais, ele fala sobre doenças gastrointestinais, de predisposições, quer dizer, da saúde intestinal, né, da saúde mental, da parte hormonal, né, da parte da imunidade, do próprio metabolismo energético, né, de predisposições de doenças, por exemplo, autoimune, neurológicas e metabólicas. Então, o teste genético, na verdade, ele te dá todo esse perfil genético na parte física, mas ele também tem todo um lado da saúde também, como prevenção, principalmente, né? Que a gente não pode pensar só no atleta, no desenvolvimento da performance dele, a gente também tem que ver o lado da saúde dele. Valeu pela pergunta, ó, trazendo aqui uma boa reflexão, não só para, como você disse, não só para o esporte, pensando também de maneira geral na saúde e também nossa, né? Quem nunca fez o teste, quem sabe pode também ter essa oportunidade. Bom, Thaís, pelo nosso tempo, se tiver mais uma perguntinha aqui e a gente conseguir rapidamente fazer, eu vou encaixar, mas eu queria te fazer uma pergunta até para você que é pesquisadora, você que está
além de estar trabalhando diretamente com nutrição, com a genética, você também investiga isso, publica isso para a comunidade científica, traz novos conceitos, novas ideias, perspectivas, e quais são os próximos passos que você acha, que você percebe, para avançar no estudo sobre genética e tornar ele cada vez mais aplicável ao futebol, sendo até mais preciso, né, mais do que hoje já é, mas pensando na perspectiva de futuros estudos. Na verdade, João, a gente encontra muita barreira ainda, né, na parte do futebol, pela falta do conhecimento. Então, tanto em clubes pequenos como em clubes grandes, por exemplo, se eu não me engano, o Flamengo, o Flamengo, na verdade, eles já fizeram teste de metaboloma, por exemplo, nos atletas. Então, isso é sensacional, porque a metaboloma, ela fala naquele momento que o atleta está para você fazer as intervenções. Né? Não foi feito o teste genético, mas foi feito o teste de metaboloma. Assim como outros clubes, São Paulo, se eu não me engano, já tem também os testes de metaboloma, mas é essa falta do conhecimento, né, dos preparadores físicos, do próprio técnico, né, da própria comissão técnica, que limita justamente, né, um avanço mais personalizado ali, principalmente por posição, né, por categoria ali dos atletas. Então, muitas vezes, muitos atletas se lesionam com mais frequência, mais cedo. Se tivesse feito o teste genético, isso não estaria acontecendo. Então, eu falo que a gente vê no futebol hoje, muitos atletas, antigamente, né, João, a gente via o pessoal jogando até 40 anos, 45 anos, 50 anos no futebol. Hoje você percebe que os atletas com 30 anos já estão começando a se aposentar, principalmente pelo número de lesões, né, que o cara teve aí em 5 anos, 6 anos, ou desde que começou a jogar o futebol. Então, o quanto isso poderia ser prevenido com os testes genéticos se nos clubes tivesse esse conhecimento, né? Se as pessoas se interessassem a entender melhor isso, a estudar melhor isso, para poder abrir aí, né, essas portas aí para que haja justamente esse crescimento, né, na parte dessa genética avançada ali no futebol. Excelente, Thaís, muito bom te ouvir e agradecer pelo seu tempo aqui, compartilhando o seu estudo. A gente vai deixar lá no grupo também o artigo, para quem quiser ler ele na íntegra, o conteúdo mais avançado ali. E quem está assistindo aqui a nossa reprise, recomendo que você volte, assista novamente aqui, vai anotando e depois entre em contato com a Thaís para aprofundar mais, de repente aí adquirir o livro e também a participar, né, da consultoria e mentoria com ela. Tenho certeza que vocês vão avançar mais nesse conteúdo sobre genética e já te convido, Thaís, para voltar em outro momento no nosso podcast, em outras ações, novidades que tiver também sobre essa área. Você sempre bem-vinda aqui no Ciência da Bola. Muito obrigado. Agradeço, João.